Olá a todos, hoje eu vou falar sobre defeitos. Eu resolvi fazer esse vídeo, eu já fiz vários vídeos, já falei no último vídeo que eu tinha feito, número 50, e esse aqui vai ser o 51º. Eu achei que eu tinha falado de tudo, mas tem um ponto que eu preciso colocar aqui para tentar ajudar o criador que está com um pouco de dificuldade de formar casais e principalmente o que está querendo adquirir periquitos. É tão interessante que quando você acha que você já falou o básico, o principal está tudo ali, aparece um ponto pequeno que 2, 3 criadores entram em contato com você e o problema desses 3 é o mesmo. E quando eu fui ver, eu falei, eu vou fazer um vídeo específico disso para facilitar a compreensão. Então vamos direto ao ponto. Defeitos. É importante o criador entender o que eu vou falar aqui, para ele ter um pouquinho mais de facilidade e sucesso na criação. Esse vídeo de hoje, ele vai complementar um vídeo que já está na playlist do canal, que é como adquirir os periquitos, ou como montar um plantel. Tem esses 2 vídeos lá, como montar um plantel e como adquirir periquitos. Esse vídeo é para complementar esses 2. Só que ele vai vir aqui, nessa sequência de vídeos que eu já fiz, ele vai vir no número 51, 51º vídeo na playlist. Então vamos lá. Depois eu dar essa parte introdutória da razão de eu fazer esse vídeo, quando você vai comprar, estou aqui olhando para vários livros meus, quando você vai comprar um livro, quem gosta de livro sabe do que eu vou falar. Se esse livro tiver com a capa rasgada, folha amassada, você não compra ele, você pega o outro da prateleira. Se você for comprar uma camisa e a camisa está com a gola amassada, furada, a não ser que o design da camiseta seja furado, mas vamos supor que não seja, uma camisa social furada, você vai pedir outra. Você vai comprar um carro na concessionária, o carro está arranhado, você não compra o carro, você quer um que não tem arranhado nenhum. Então são defeitos aparentes, né? Existem também defeitos ocultos. Você pode comprar um carro e o carro vir para você sem step, né? Ou sem algum outro utensílio que é útil no carro. Então os defeitos existem. E com os periquitos não é diferente. Só que na relação de consumo, quando você pega um produto que ele não tem a qualidade que você espera dele, você pode pedir um abatimento proporcional no preço. Se você já pagou, você pode pedir devolução da quantia paga ou substituição de um produto pelo outro. Isso está no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas isso já acontece. Às vezes você chega numa loja, tem um produto que é da vitrine e ele já está um pouco amarelo, está um pouco sujo. A pessoa já fala para você, o vendedor, aquele ali é mais em conta, ele é tanto por tanto, aqueles lá que é novo, está na caixa, já é tanto. Já faz isso. Bom, e por que eu dei essa parte introdutória? Porque o defeito, o criador que é iniciante, ele, desculpa eu falar isso aqui, mas quanto mais sincero eu for, mais rico é o vídeo, a informação. Eu sempre tentei colocar aqui em todos os meus vídeos a minha opinião pessoal e tentar ser o mais sincero possível para tornar o vídeo cada vez mais rico de informação. Escuta o que eu vou falar. Do mesmo jeito que a gente não compra nada que tem defeito, não compre periquito com defeito e não acasale periquito com defeito. Agora eu vou entrar num ponto primordial disso que eu estou falando. Primeiro defeito aparente, visível, que dá para o criador entender e ver, para colocar em gaiola de reprodução ou para comprar de alguém, evite, não que não possa. Evite isso que eu vou falar. Periquito com problema de pena. Não coloque em gaiola de reprodução periquito que tenha problema de pena, a não ser que seja estritamente necessário.
E não compre periquito que tenha problemas de empenação. Por quê? A grande maioria de periquitos que tem problemas de empenação, isso passa para a futura geração. Não estou falando de muda francesa. Muda francesa é vírus. Periquito pode estar perfeito, que se ele pegar o vírus e a imunidade cair, apresenta a muda francesa dele, não independente da idade. Isso é outra coisa. Eu tenho um vídeo no canal falando só de muda francesa. Esquece isso. Eu estou falando de genética. Problema de pena passa. Exemplo. Periquito que não tem cauda. Quando você olha um periquito, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que isso aqui seja um periquito completo, da cabeça até a ponta da cauda. Quando ele perde as duas penas longas da cauda, essas penas longas da cauda chamam retriz. As das asas chamam-se remiges. Vamos supor que ele perde as retrizes. Perdeu a retriz. Ele ainda fica com umas penas na cauda um pouco mais longas, uma pena média na cauda. Teoricamente, esse periquito tem pena na cauda, mas ela não cresce. Mas pode ser que ele tenha esse defeito de não ter essa pena longa e isso passa, mesmo apresentando isso aqui. Às vezes você olha um periquito, ele não tem as duas penas longas na cauda, ele tem uma pena média lá. E quando você acasala ele, vai ter filhote dele que vai ter pena longa e vai ter filhote que vai ficar como ele, só que essa pena média. Tem periquito que nem essa pena média tem, fica cotó de tudo, sem nada. É pior ainda, passa. Vai ter filhote que não vai ter essa pena longa na cauda. Pode ter filhote completinho? Pode, porque às vezes não é um defeito genético, é um defeito do periquito, às vezes deu um cisto. E cisto passa também. Mas às vezes deu um cisto nele e aí as penas não cresceram. Tranquilo. E os filhotes nascem perfeitos. Mas como ele tem cisto, cisto pode passar também. Aí o filhote dele pode apresentar um cisto na asa, um cisto debaixo do bico, um cisto na cabeça, um cisto no urupígio. O urupígio é entre as duas asas ali. Pode apresentar na própria cauda e não nascer assim como o pai ou a mãe que tem a cauda muito curta e não cresceu por causa do cisto. Mas tem periquito que não tem cisto e não tem pena na cauda. Tem criador que eu já vi fotos e vídeos na internet que você olha numa gaiola, o periquito não tem cauda. Você olha na outra gaiola, o periquito não tem cauda. Você olha na outra gaiola, o periquito não tem cauda. E aí? É de se assustar, né? Porque se vocês pegarem os vídeos que eu coloco, olha a voadeira. E eu filmo tudo. Eu filmo voadeira, tem vídeo que eu filmo as outras dos filhotes. Aparece um ou outro que às vezes não tem a cauda, pode olhar. Mas a mais de 95% do meu plantel inteiro, tudo tem cauda. Porque eu venho fazendo essa seleção e eu já sei disso há muitos anos, porque passa. E eu estou falando de cauda. Tem asa também. Periquito que tem asa curta, você vai ter um ou outro filhote com asa curta, a não ser que ele tenha um cisto na asa e a pena não cresce. Mas o cisto passa. Então, se não passar o problema genético da asa, da cauda, da empenação, passa do cisto. E passa para 50% da prole. Todo problema, seja comportamental ou defeito aparente, passa para 50% da prole. Toma muito cuidado o criador que está começando ou o criador que já cria há um tempo para montar plantel. Porque o criador que cria há um tempo, ele monta plantel todo ano ele tenta melhorar. Se tem um bicho fantástico e que tem problema de empenação, tenha cuidado ao usar ele. Porque às vezes, ao invés de você ter um periquito bom com problema, e periquito bom com problema é a mesma coisa que ter uma Ferrari batida. Não adianta nada. Então, se tiver um periquito bom com problema, você passa a ter 2, 3, 4, 5 periquitos com problema, porque ele procria. E aí, se você criar com os filhos dele, você passa o problema para frente. E aí passa a ter 20, 30, quando você vê, você está com uma voadeira com 50 periquitos, cada um com um problema de empenação diferente. E aí? E para adquirir isso, também é problema. Tem criador que tira as penas longas da cauda para preparar um periquito para um torneio. Eu não gosto de fazer isso, mas às vezes é até necessário.
Porque as penas da cauda, as retrizes, elas levam em torno de uns 2 meses para ela crescer. Então, uns 2 meses e meio antes do torneio, o criador arranca a pena da cauda e deixa o periquito ali para essa pena vir nova e ele se apresentar perfeitamente no torneio. Mas eu não gosto de fazer isso, porque se você arrancar a pena e não for por uma necessidade, às vezes um problema, ela quebrou, está atrapalhando e tal, e se inflamar, e se der um problema ali, na onde a pena nasce, e depois ela não nascer mais, encrava, dá um problema. Então eu evito fazer isso. É igual um pelo no nosso cabelo. Você pode arrancar um cabelo aqui e dar uma ferida, alguma coisa. No nariz, por exemplo. Tenta arrancar um pelo no nariz e ele inflamar. Seu nariz fica desse tamanho. Com os passarinhos não é diferente, não. Por isso é que às vezes você olha na asa, tem sangue, inflama, e não é cisto, porque é sensível essas regiões nos pássaros. Então tem que tomar cuidado. Quando o criador for adquirir periquito, pensa no que eu vou falar aqui. Você vai comprar um livro, o livro tem que estar em perfeitas condições. Você vai comprar um carro, em perfeitas condições. Você não compra um carro amassado, com defeito, um carro que não liga, um livro todo rasgado, um livro com folhas amassadas, entendeu? Pensa nisso, o periquito é do mesmo jeito, ele tem que estar em perfeitas condições. Às vezes, você pode comprar um periquito que tem problema de empenação? Pode, mas não compre muitos, porque esse problema pode passar. E esse periquito, às vezes, tem um problema de empenação e nunca vai gerar nenhum filhote com problema. Pode acontecer também. Eu já acasalei periquito que é asinha. Asinha é quando não tem as penas longas da cauda e não tem as penas longas da asa. É aquele periquito cotó. Não era muda francesa, mas ele perdeu as penas longas das asas e da cauda. Os irmãos eram perfeitos, o pai e a mãe perfeita, a família perfeita, os outros irmãos que vieram posteriormente a ele, todos perfeitos. Ele foi o único. Criei com ele, nunca tirei um filhote com problema. Não passou o problema estava nele. Acontece. Mas já criei também com um periquito que não tinha pena na cauda e tirei filhote sem pena na cauda. Ficava aquela pena média. As 2 penas longas não tinha. Problema na asa. Periquito que tem uma asa longa e a outra mais curta. Já criei com ave assim. Tirei um ou outro filhote com uma das asas mais curta. E qual que é o problema disso? O problema disso, às vezes, é para você ceder o periquito para alguém, que quando você vai oferecer, ele não vai ter essa pena. O outro problema, quando você tiver um torneio, seu periquito não está completo, nunca vai estar. Ele pode ser bom o que for, que não vai ter como se apresentar ele no evento, você pode usar ele dentro do criatório, mas na hora que você colocar em gaiola, se esse defeito de empenação for um problema, ele passa. E às vezes você tem um só, passa a ter 2, 3, 4, aí é o outro problema. Então, cuidado com os defeitos, seja para adquirir um periquito, seja os que você tem, colocar em gaiola de procriação e fazer um número maior de defeitos, porque isso passa. Esse é um ponto que eu precisava deixar aqui no canal para alertar o criador iniciante e aquele que cria um tempo. Tente criar com as melhores aves que você tem em seu plantel ou adquira as melhores aves possíveis daquele criador que você gosta dentro do padrão exigido, da morfologia exigida. É difícil o criador conseguir isso porque todo criador, eu já falei sim aqui em outros vídeos, ele vai selecionando os melhores para ele. Mas você também não pode pegar o resto de periquito cheio de defeito. Só porque você olha para ele e acha ele muito bonito. Às vezes a cor é bonita, a coroa é bonita, mas observe os outros detalhes, porque isso passa. Outro defeito que o criador tem que tomar cuidado. Às vezes o periquito é perfeito de empenação, completinho, perfeito, mas ele tem defeitos congênitos, defeitos que nascem com ele, e isso passa. O periquito que nasce com algum defeito congênito, isso passa. Um defeitinho simples, isso passa. E você vai tirar um ou outro filhote com o mesmo problema, pé. Você olha o pé do periquito, ele não pisa no puleiro retinho, os pés um pouquinho torto no puleiro, mais apoiado do que reto. Quando você olha a patinha dele lateral aqui, ela é amassada dos dois lados, de tanto pisar torto. Tira filhote pisando torto, leva num torneio, vai ter problema. Dedo para frente, periquito que só apoia no puleiro com o dedo que vai para trás, para frente, passa esse problema também. Um ou outro filhote vem com problema.
Outro problema, você olha um periquito, a não ser que seja um caso diferente, né? Por exemplo, às vezes você pega uma fêmea, ela está chocando e ela ainda está botando. É completamente diferente. Você pega uma fêmea que está chocando, você põe ela numa gaiola para fotografar, ela fica com a cauda assim, ó, em pêndulo. Se você filma e põe isso na internet, as pessoas falam, tem problema, a cauda dela está em pêndulo. Não, todas fazem isso quando está chocando. Todas. Então isso aí, quando você vê um periquito que a cauda dele está assim, ele pode ter um problema respiratório, mas geralmente se fizer isso e ela estiver chocando, não tem problema nenhum. É só ela parar de chocar, estiver tratando de filhote, você põe ela, a cauda fica retinha. Tá? Isso eu faço vários testes aqui, então isso aí não é problema. Mas se você olha um periquito, a cauda dele estiver em pêndulo e ele estiver numa voadeira descansando, tem algo errado. Outra coisa, periquito, você olhou ele no puleiro, você pode até usar ave assim, eu tenho ave assim e uso ave assim, mas aqui eu estou falando de defeito, eu tenho que falar disso. Periquito que senta com a barriga no puleiro, ou seja, aqui está o puleiro, vamos fazer de lado, o puleiro está aqui, o periquito ele apoia com a barriga aqui, ó. Ele não senta com os pés e não cresce a partir do puleiro, ele faz isso, ele senta, ele apoia a barriga no puleiro. Esse é um defeito, isso passa e você tira mais filhotes com isso. O cara que vai apresentar isso em torneio vai ser penalizado. Outra coisa, periquito no puleiro e as asas estão encostando no puleiro, abertas, as asas estão baixas. É outro problema. Então, o criador não é só olhar a beleza do bicho, é coroa, tamanho e cor, igual eu vi falando. Tem que atentar para alguns detalhes na hora de colocar em gaiola de procriação ou na hora de adquirir periquito. Ou trocar um criador com outro, tem criador que troca. Toma cuidado com esses defeitos, seja congênitos, defeitos morfológicos, defeitos de empenação. Cuidado com isso. Por exemplo, tem muito criador que vê na internet essa coroa de alguns periquitos europeus. Essa coroa que ainda a gente não tem no Brasil, que ela cai para todos os lados e até no meio aqui fica um buraco. Deve ter criador que já viu. A coroa abre aqui no meio, ó. Ela abre aqui, cai para um lado, cai para o outro. Tem criador que baba nisso. Ele tem um defeito de coroa. A coroa ela tem que ser uniforme na cabeça do periquito. Ela não pode abrir aqui, ó. Não pode cair um pedaço para cá e um para lá. Ela pode ir para o lado direito, para o lado esquerdo, que é o ideal, ter esse comprimento aqui, mas ela tem que fechar aqui em cima. É outro defeito. Mas se eu tivesse um periquito com essa coroa e aberta aqui no meio, eu não usaria? É lógico que eu usaria, mas eu sou obrigado a falar aqui que se trata de um defeito para apresentação em show. Mas se você criar no criatório já não é problema. Outro defeito que os criadores têm que tomar cuidado, seja para adquirir, que às vezes você chega num criatório, você fala assim, esse aqui é filho de quem? É filho dessa fêmea com esse macho. Esse aqui é filho de quem? Dessa fêmea com esse macho. Você comprou os filhotes. Se caso você tenha a possibilidade de saber de quem é filho e conhecer os pais, tem alguns comportamentos de periquitos que você deve evitar os filhotes, porque tudo passa. A qualidade comportamental e os defeitos comportamentais passam para a futura geração. Periquito dócil, calmo, tranquilo, vai ter filhotes calmos, dóceis e tranquilos. Periquito agressivo, vai ter filhote um ou outro agressivo. Passa. Outra coisa, fêmea que é péssima para procriar, pode ter filhas péssimas para procriar. Machos ruins também. Macho, fêmea que não é bom para tratar de filhote. Por mais que você consiga tirar ovos daquela fêmea e passar para outra fêmea e tirar filhote daquele casal, quando aqueles periquitos você for usar eles, alguns deles, não todos, podem se comportar na reprodução como o pai e a mãe, não tratar bem de filhote também. Então, cuidado com o defeito. Esse vídeo aqui é para complementar outros 2 vídeos que eu deixei e eu não falei disso com essa qualidade que eu estou falando aqui e dessa forma. Esse vídeo é para complementar esses outros 2 vídeos. Como montar um plantel e como adquirir periquitos. Insira esse vídeo aqui dos defeitos nesses 2.
vai ficar mais completo a informação. Então eu estou vindo aqui agora rapidamente para passar essa informação. Ok? Forte abraço a todos e até mais.